Gente, isso que está acontecendo no São Paulo em relação ao Zubeldia, por exemplo, né, essa situação do Luciano que nós recebemos agora, talvez isso seja o fator mais ideal. Eu não tenho como defender muito o trabalho técnico do Zubeldia, só que isso aí seja uma das coisas que eu tenho que enaltecer aqui no Zubeldia, e é uma coisa que a gente pede há muito tempo, que é em relação ao Luciano, é em relação ao Zubeldia, e não é só por conta do Luciano. Nós sempre quisemos isso do Zubeldia, a gente sempre quis isso, não só do Zubeldia, mas de qualquer técnico. O que é? É o comando, é nós vermos que o técnico, ele está fazendo as escolhas, que ele não está escalando porque jogador manda mais do que ele, ou ele está com medo de perder o vestiário. Então o Zubeldia, agora, neste momento, criar coragem para fazer isso, talvez, acho que nos dá um ânimo diferente em relação ao trabalho dele. O trabalho técnico, as questões das escolhas técnicas ali, a gente vê muitos erros abaixo, um trabalho bem perdido, isso é verdade. Só que essa situação do Luciano, que ele finalmente faz com o Luciano, isso pode talvez ser um divisor de águas. Nós chegamos assim e falamos assim, a questão da demora, né? Demorou muito para fazer isso. E outra, não sabemos ao certo para onde vai esse trabalho. Não dá mais. Talvez ele tenha realmente tomado essa atitude com o Luciano, porque ele já sabe que se ele perder mais um ou dois jogos, ele já está na corda bamba de novo, ele já estará para ser demitido. Nós vemos isso no dia a dia do São Paulo, principalmente do Zubeldia como técnico. Mas ele tomar essa atitude em relação ao Luciano, eu não tenho como dar destaque para isso, porque foi uma das coisas que nós pedimos demais. Independente da questão técnica dele, que é abaixo, isso me dá uma certa fala, pô, se ele tá mandando, para mim tá bom. A gente sabe que um técnico ele precisa mandar. Quando ele perde o respeito dos jogadores, do vestiário ali nos bastidores, acabou o trabalho. Acabou. Então, se ele fez isso com o Luciano, nós podemos pensar em dias melhores, né? Nós vimos também uma grande preferência, uma escolha técnica do Zubeldia pelo Luciano que não fazia cabimento, então nós achávamos que ele tinha medo do Luciano. Agora, ele peitando e falando, você vai ter represária, essa sua atitude patética e ridícula que você teve, podemos pensar em dias melhores. Por quê? De forma incompetente também, ele desgastou o Oscar nesse jogo contra o Tadjeres, onde o Oscar não deveria ter jogado. Isso é uma grande crítica e eu não vou passar pano aqui. Isso é talvez. Eu não estou colocando, claro que não estou colocando a lesão de um jogador na conta de outro ser humano, de outra pessoa. Eu não vou fazer isso, mas poderia ter sido evitado. Nós temos que falar que algumas coisas que acontecem no São Paulo podem ser evitadas muito na questão de campo ali, a questão do Zubeldia. Agora, está tudo acontecendo junto. Essa descartada, né, essa não importância que ele dá no Luciano e o Oscar de meia. Então aí, nós não queremos ver Marcos Antônio. O Oscar machucado, talvez por culpa do Zubeldia, ou poderia ter sido feito um trabalho diferente que não foi feito em relação a isso, em relação à boa gestão do elenco, em relação a boas escolhas técnicas. Nós estamos... Uma possível briga dele com o Luciano, ele não é briga, mas ele se enchendo o saco do Luciano, e tem que se encher o saco mesmo, porque o Luciano já deu, né? Já passou dos limites. E agora o Oscar machucado, que é uma baixa gigantesca no time do São Paulo. Nós agora estamos sem Oscar e Lucas, o que interfere diretamente no futebol do São Paulo, na questão técnica, na questão de esperança de ganhar jogos, principalmente com um trabalho que não traz os resultados esperados do Zubeldia. A gente sem Oscar e Lucas, nós precisamos ver o Matheus Alves. Agora é o momento do Matheus Alves. Se o Zubeldia quer dar a volta por cima, de novo, gente, eu assim, tô completamente desacreditado do trabalho do Zubeldia. Se ele quer dar a volta por cima, se ele quer influenciar positivamente com o que ele tá fazendo com o Luciano, e se ele realmente quer dar a volta por cima no São Paulo, agora é o momento do Matheus Alves. O Zubeldia pode tirar um 10, pode me surpreender. Ele manda do Luciano, aqui quem manda sou eu, e outra, gente, o Luciano pode jogar um jogo ou outro. O que nós queremos é ver o Luciano e qualquer outro jogador sendo comandado.
A nossa questão aqui vai além da questão técnica. O momento do Luciano, o futebol do Luciano hoje não se justifica. Mas o que nós queremos ver nesse momento é comando técnico. Joga quem o técnico quer, coisa que nós não vimos. Então o Zubeldia ele pode dar uma melhorada. O Zubeldia ele pode dar uma respirada. Pode ter um respiro para o Zubeldia. Ele chega e faz uma coisa que nós queríamos demais, que é corta essas asinhas do Luciano e de qualquer outro jogador que peitar você. Calleri é outro. Calleri hoje não pode jogar no São Paulo. Calleri, eu sempre defendi o Calleri é um jogador premium. Só que não tá apresentando e a gente sabe que o Calleri é um dos cobrões do elenco. Então tira os dois, Zubeldia. Pode tirar os dois. O Calleri, um pouquinho mais de paciência na hora de voltar pro time, mas o André Silva precisa jogar. André Silva e Rian Francisco. É agora. Então o Zubeldia, presta bem atenção nisso. Você tem finalmente a chance de dar uma melhorada. A diretoria não te demitiu ainda, eu não sei porquê. Você tem como dar uma respirada. Sabe aquele cara que tá se afogando já tá nos finalmente, já e ele dá aquela, tá em alto mar, e ele já vai morrer já, ele tem a chance de dar aquela última respirada. É o último tiro dele. Essa do Luciano foi boa, finalmente. Não queremos mais ver o Luciano mandando. Ele não se justifica hoje como titular do São Paulo e não queremos mais ver o Luciano mandando. O Oscar, você gosta do Oscar, só que o Oscar, para mim, colocou de forma errada contra o Tadieres, por melhor que ele seja. Era um jogo que a gente poderia considerar poupar o Oscar. Agora não adianta chorar o leite derramado. O Oscar tá machucado. Então, Zubeldia, você pode matar duas em uma só. Você pode agradar a torcida demais. E não é só agradar a torcida, não é só o fator agradar a torcida, é fazer coisa coerente. Olhem a partida que o Matheus Alves fez contra o Sport. Então, a gente não tá alegrinho aqui, a gente não tá sendo besta, idiota e com comentário raso de usa a base. Não é isso. É essa safra da base. Matheus Alves, Rian, Lucas Ferreira, bem como o Juba falou aí, é essa boa safra da base do São Paulo que nós estamos reclamando, que nós estamos pedindo. Então, Zubeldia, talvez você tenha dado um pouquinho de sorte agora. Saiba aproveitar. Você peitou o Luciano. É assim, gente, onde a fumaça, fogo. Eu também custo acreditar, né? Que a gente está acostumado com o Zubeldia de um ano, um trabalho bem fraco. Só que assim, onde a fumaça, fogo. Ele peitou o Luciano, alguma coisa aconteceu lá que ele se incomodou e externou pro cara. O que é necessário, porque a gente vê o Luciano lá dando risada, peitando todo mundo dentro de São Paulo. A verdade, gente, é que a gente vê o Luciano numa folga gigantesca. Então, parabéns, Zubeldia. Parabéns. Isso é uma coisa que eu tenho que falar, que dá para enaltecer no seu trabalho. Demorou muito, mas se aconteceu agora, aconteceu. Então, peitou o Luciano. Esse cara não pode ser meia. Se ele for entrar um jogo ou outro pelo São Paulo, põe no ataque. Aí tem a questão do Oscar, que o Oscar está lesionado, então tá tudo culminando. É um Luciano perdendo espaço com o técnico, o Oscar, infelizmente lesionado, trazendo uma perda técnica gigantesca para o São Paulo, além do Lucas, e o momento do Matheus Alves. Não é aqui, a gente sabe que o Zubeldia não gosta de usar a base. Essa é a impressão que nós temos. Ele não gosta de jogador mais novo, ele gosta de jogador contratado acima de 26 para 27 para 28. A gente sabe disso. Só que o Matheus Alves não é um jogador qualquer. Nós não estamos pedindo para você colocar o Igor Gomes, o Lucas Fernandes, caras que deram muito errado, Nestor, só por questão da base. O Matheus Alves a gente pede demais, porque tem muita qualidade. Tem muita característica para estourar no futebol. Então o Zubeldia está com a faca e o queijo da mão para tentar dar uma boa impressão, para tentar dar uma melhorada em um trabalho que não funcionou até aqui. Todo mundo tentou te defender. Quem tentou te defender, Zubeldia, foi por questão externa. Ninguém consegue defender o seu trabalho técnico, o seu trabalho de futebol, o seu trabalho com o time. Para te defenderem, jogam na diretoria. Mas não dá para trabalhar assim. Vai ser o mesmo modus operandi, vai ser a mesma coisa de sempre. A diretoria não ajuda, só faz cagada, a dívida só aumenta e a culpa é do técnico. Não conseguem defender o seu trabalho técnico, conseguem te defender por problemas estruturais, problemas de gestões de dentro do Morumbi, de dentro do São Paulo. Então você tem uma mínima oportunidade, com esse baita elenco que você tem na mão,
de dar uma sobrevida para o seu trabalho e tentar convencer, tentar agradar, tentar melhorar um pouquinho mais com o contexto atual, com o contextão geral da situação. Esse acerto em relação ao Luciano de mandar ele ficar na casa dele, de você vai ficar no banquinho aqui, ó. Você vai vir com a gente, você vai ficar no banquinho. Como eu tô sem o Oscar, eu não vou pôr o Marcos Antônio de meia atacante. Você vai pôr o Matheus Alves de meia atacante. Você vai compor o time de São Paulo. Pode colocar o André Silva lá na frente, o Ferreirinha. Pode pôr os contratados. Não precisa pôr todos. A gente quer ver mais do Lucas Ferreira e mais do Rian. Mas na ausência do Oscar, coloque, faça o que te compete. Coloque o meia atacante, que neste momento é o Matheus Alves, e provou isso no profissional contra o esporte. Concordo que a partida com o Tadjeres foi uma partida muito mais difícil. Foi uma partida muito mais difícil porque é Libertadores, comparando esporte com Tadjeres. Mas o nível técnico, o desempenho do time em campo era o mesmo. São Paulo fraco criativamente, aquela mesma questão de todas. Então, Zubeldia, você tem a faca e o queijo na mão agora para usar o Matheus Alves mediante tudo que está acontecendo e ganhar uma sobrevida. E tem essa questão do Evangelos Marinax, que nada, não sabemos ao certo o que seja, né? São os primeiros indícios, talvez, de um São Paulo SAF, mas nós estamos querendo acreditar, né? Estamos muito confiantes em relação à base. Vamos olhar, porque assim, já começa a conversa e o profissional, e a SAF geralzona, tal. Não tem como nós não pensarmos em tudo isso, pelo que nós vemos do formato de trabalho do Evangelos Marinax com os outros clubes que ele tem, e essa conversa dele efetivamente comprar o São Paulo. Mas vamos dar uma olhada no projeto inicial, porque a diretoria daqui a pouco vai chegar. Quem está falando de SAF? Quem falou de comprar o São Paulo? Eles muito provavelmente vão negar tudo isso, né? Eles vão negar todos esses rumores. Então vamos dar uma olhada na questão base, que é o projeto inicial, que é a proposta inicial do Evangelos Marinax com o São Paulo. Vamos torcer para melhorar. Não pode ser pior com o que nós vimos acontecer com o Neverton, com o Marquinhos, quem mais? Luizão, agora o Moreira e o William Gomes, da forma como foram. Tudo bem, veio o Wendel, mas o Beraldo, a impressão que nós temos é que os jogadores são vendidos por valores, né, por preços abaixo do mercado. São realmente feitos negócios ruins. Então vamos tentar usar agora. Não dá mais para ficar com esses empresários aí da forma como acontece no São Paulo. Então vamos torcer para esse magnata chegar aí e, com todo o conhecimento dele, minimamente melhorar a questão financeira, a questão das vendas da base do São Paulo. Então, acho que nós temos um caminho interessante pela frente em questão estrutural do Evangelos Marinax com a base e com os valores que estão para entrar e pela expertise, pela experiência que ele tem de mercado, e o Zubeldia que precisa dar uma... Já que você vai ficar aí mais 1 ou 2 jogos, Zubeldia, precisa dar essa chacoalhada. Acho que agora você tem a faca e o queijo na mão pela frente aí.